Meus amigos, a nossa vida é cheia de escolhas. Mas há duas coisas que nós não podemos escolher. Você não pode escolher o dia do seu nascimento. Você não pode escolher o nome de seus pais, o lar para nascer, o berço, se de prata, de ouro, de palha. O senhor não pode escolher. Mas também, meu prezado amigo, você não pode escolher o dia da sua morte. Como que você vai morrer? Ninguém sabe. Aliás, faz parte da misericórdia de Deus em não deixar o homem saber o dia da sua morte. Porque se o homem soubera, então a sua véspera ou antevéspera seria uma coisa muito triste e seria uma agonia para ele. Mas entre o berço e o caixão estão todas as nossas escolhas. Nós escolhemos a nossa profissão, nós escolhemos o nosso cônjuge, nós escolhemos onde nós vamos morar, nós escolhemos a roupa que vamos vestir, nós escolhemos a comida que vai ser a nossa refeição. Mas estas duas coisas você não pode escolher. Aliás, não pode escolher como entrar no mundo e não pode escolher como vai sair desse mundo. Mas agora você pode fazer uma grande escolha: escolher Jesus como seu Salvador pessoal. No livro de Mateus, Pilatos disse assim: que farei de Jesus, o chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Ora, Pilatos representava todo o Império Romano. Ele tinha nas suas mãos todo o direito romano vertente, todos os poderes na sua mão. Era um homem muito culto, era um homem muito poderoso. Representava César, representava o Império Romano, mas ainda assim ele não sabia fazer uma escolha e perguntou: que farei de Jesus, o chamado Cristo? Os senhores hoje também podem fazer uma escolha. Podem fazer três coisas com Jesus. Primeira, o senhor pode imitar aquela multidão. Aquela multidão, quando Jesus estava sentado ali no banco dos réus, aquela multidão começou a escarnecer de Jesus. Aquela multidão duvidava que Jesus era o Filho de Deus. Aquela multidão, então, parece que dirigida por Satanás, transformou-se num grande coral de escarnecedores. Satanás era o regente. A partitura era escrita pelo próprio diabo, intitulada Escarnecimento. Meu amigo, você também pode hoje fazer o mesmo daquela multidão. Mudaram as figuras, mas o regente é o mesmo hoje. Você pode dizer: não creio na palavra de Deus, eu não creio no julgamento final, eu não sou pecador, eu não preciso de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é clara em dizer que todos nós seremos julgados. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos gregos, ele disse: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E aquela multidão não sabia fazer uma escolha certa. Eles escarneceram do nome de Jesus Cristo. Você também pode hoje aqui neste estádio escarnecer do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vi a história a respeito de um homem que não cria em Deus, e não somente era ateu, mas também escarnecia da palavra de Deus, do nome de Deus. Um dia aquele homem ficou com câncer, estava à beira da morte. Seus amigos vieram e disseram para ele que ele deveria reconciliar-se com Deus, ele deveria pedir perdão a Deus. Mas sabe o que ele disse? Não, continuo como vivi, ateu, descrendo, escarnecendo de Deus. E mais, quando eu morrer, naturalmente vocês vão me enterrar. Eu quero que vocês coloquem uma lápide de cimento e coloquem com o seguinte epitáfio: aqui nem Deus pode entrar, e cerquem-na com uma grade de ferro. Pois bem, o homem morreu, foi enterrado e os amigos satisfizeram o seu desejo. E todos quantos passavam por aquela leia, naquele cemitério, ficavam admirados daquele túmulo desafiando a Deus. Aqui nem Deus pode entrar. Um dia houve uma tempestade tremenda, os relâmpagos riscavam a abóbada celeste, veio um trovão e um raio certeiro e abriu aquele túmulo em duas partes. Um pássaro no dia seguinte deixou cair uma semente. A semente brotou, germinou, cresceu, subiu uma árvore. E à medida que o caule engrossava, escancarava aquele túmulo. À medida que os ramos subiam para o céu, as raízes calcavam para o centro da terra os ossos daquele incrédulo. Meus senhores, a Bíblia diz no livro de Gálatas: não erreis, não erreis,
Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Que farei de Jesus, o chamado Cristo? O senhor pode também rejeitar a Jesus. Talvez digam assim: olha, eu respeito a Deus, eu sei que existe Deus, mas tão somente rejeito Jesus como meu Salvador pessoal. Foi isso que a multidão fez. Pilatos se tornou o maior pregador de todos os tempos. De um lado ele tinha Jesus, o Filho de Deus. Do outro lado ele tinha Barrabás, um homem homicida, pecador. Ele perguntou à multidão: qual dos dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: solta-nos a Barrabás. E ele disse: que farei de Jesus, o chamado Cristo? Eles disseram: seja crucificado. Meus amigos, Pilatos estava apresentando diante dos olhos do mundo do lado Jesus, o caminho estreito que conduz à vida e à salvação. Do outro lado, Barrabás, o caminho largo, o caminho da perdição, o caminho da bebida, o caminho do vício, o caminho do sexo, o caminho da destruição. E a multidão preferiu Barrabás, o caminho da destruição. Qual é a sua escolha hoje, meu amigo? Sim, você pode escarnecer de Jesus, você pode rejeitar, mas você pode fazer uma coisa melhor hoje. Você pode aceitar Jesus como seu Salvador. Pilatos, então, o que ele fez? Soltou Barrabás. E Barrabás saiu correndo, livre. Mas lá atrás, bem atrás, ficou Jesus no lugar de Barrabás. Jesus tomou o lugar daquele pecador. Maravilhosa doutrina da substituição. Ele tomou o meu lugar, o seu lugar, morreu por nós na cruz do Calvário. E diz a palavra de Deus que Pilatos pegou uma bacia com água e lavou as suas mãos. Mas me parece que quanto mais ele as lavava, mais ele via a mancha do seu pecado nas suas mãos. Pobre Pilatos, nem que ele pegasse todas as águas de todos os ribeiros, de todos os igarapés, de todos os paranás, de todos os rios, de todos os lagos, de todos os mares, ainda que as abóbodas do Polo Norte e do Polo Sul degelassem, ainda assim com toda esta água e com todo o detergente, jamais ele poderia tirar os pecados das suas mãos. Meus amigos, quantos Pilatos há pela estrada da vida, que estão tentando lavar, tirar os pecados da sua vida com as coisas desse mundo? Jamais poderão. Só o sangue precioso de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Meu amigo, você pode hoje aceitar Jesus como seu Salvador. Que farei de Jesus, o chamado Cristo? Vamos perguntar a Jesus agora: Jesus, que tu farás de mim se eu te escarnecer, se eu te rejeitar e se eu te aceitar como meu Salvador? Ele já respondeu. Ele disse no sermão escatológico: para aqueles que o aceitarem como Salvador, ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança desde a fundação dos tempos a vida eterna. Mas para aqueles que o escarnecerem, aqueles que o rejeitarem, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Vamos reparar os imperativos. Para uns ele dirá benditos, para outros malditos. Vamos ver então a companhia, um na companhia dos anjos, outros na companhia dos demônios, uns na vida eterna e outro na perdição longe de Deus. Qual será a sua escolha agora, meu dileto amigo? Faça uma escolha feliz, dizendo: eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Eis que Jesus Cristo está batendo a porta e Ele chama agora. Aceite Jesus como seu Salvador pessoal. Este é o convite desta hora. Não deixe para amanhã. Ele está batendo no aceitar. Pode bater a porta no rosto de Jesus, mas amanhã, na hora da sua morte, inevitavelmente você vai bater na porta dele. Mas se você não abriu hoje, ela não se abrirá amanhã. Abra a porta do céu, abrindo hoje a porta do seu coração, fazendo esta escolha feliz, dizendo: eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal.